pessoal, aqui de volta com mais um vídeo do nosso canal Coisa de Garagem. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa muito simples que eu inventei aqui. Pesquisando um pouco na internet, eu queria fazer um suporte de bicicleta. Aqui na minha garagem eu tenho pelo menos 4 bicicletas, a minha e dos meus filhos. E sempre ficava espalhado aqui pela garagem, sempre ficava atrapalhando alguma coisa. E era tira para lá, tira para cá. Então eu decidi fazer um suporte de parede. Pesquisei bastante, tinha alguma coisa que eu tinha visto em um site, não encontrei aqui no Brasil para comprar, procurei até no Mercado Livre, em outros sites de leilão também, para ver se eu conseguia comprar, porque achei mais fácil comprar pronto e tal. E aí eu vi alguns modelos e um que me chamou a atenção, eu acabei reproduzindo. Eu vou colocar ele aqui no vídeo e vocês vão perceber como ficou parecido, né, o que eu fiz. Então o que a gente vai precisar hoje, basicamente, eu quero ser bem didático nesse vídeo, porque às vezes eu percebo que quando eu faço algum vídeo o pessoal fica perguntando quais as medidas, qual o tamanho, qual a madeira, qual o material. Então assim, eu vou usar alguns materiais que eu tenho aqui, como sobra de madeira, e algumas ferramentas diferentes no processo de fabricação. Mas eu vou colocar aqui o básico, que qualquer uma pessoa pode utilizar e com isso conseguirá fazer, uma pessoa com um pouco de habilidade com as ferramentas básicas vai conseguir fazer da mesma forma. É um suporte muito simples. Então o que nós vamos precisar? De uma barra de madeira, eu uso um MDF de 18 milímetros, ou seja, qualquer cor, pode ser cru, pode ser laminado preto, branco, resto de madeira você pode ir numa marcenaria e pedir uma barra lá, pelo menos tem bastante sobra geralmente nesses locais, então é muito simples de conseguir. Você vai precisar de apenas uma dobradiça, que algumas, mas assim, uma dobradiça pequena, né, eu utilizo dessa mesmo. Você vai precisar de serra-copo, eu uso esse maior tamanho aqui, né, vai ser o maior tamanho, eu acho que é 6,5 ou 6 centímetros, 60 milímetros e tal. Bom, eu faço algumas anotações, depois vou passar as medidas aqui para vocês. Primeiro faço um estudo, né, de como que eu quero, qual o tamanho que vai ficar. Então tá aqui as anotações. Uma trena para medidas, você pode usar um esquadro, você pode usar uma régua. Tendo a barra já na medida, você vai conseguir fazer os cortes de forma muito simples. Bom, uma furadeira e parafusadeira, para que você possa fazer os furos ou usar a serra-copo também. Então é muito útil para você conseguir fazer os furos. Eu utilizo para prender a dobradiça parafusos pequenos, parafusos de 1 centímetro, 3x1 é suficiente, ou 4x1, que fica bem mais reforçado. E com uma serra você vai cortar a barra de madeira, ou seja, a tábua que já vem cortada da marcenaria. Se você não tem a tábua, fica mais complicado você fazer a espessura, né? Então você precisaria ou de uma serra, uma SP6000 ou uma da Makita, ou até mesmo uma serra de bancada onde você possa usar e cortar longitudinal, né? Então a gente vai cortar aqui alguns pedaços em segmento, a gente vai precisar apenas de 2 pedaços. E eu vou mostrar o processo de fabricação. Beleza, de volta à bancada aqui. Bom, agora nós temos as duas partes já cortadas, né, que seria a parte mais comprida. Essa aqui ficou com 1,50 m de comprimento por 10 centímetros, ou seja, ela tem 1,60 m daqui até o final. E aqui nós temos 10 centímetros de largura por 18 de espessura, que é a placa a grossura, né, a espessura da placa de MDF. A outra parte, essa aqui é menor, nós temos 23 centímetros daqui até o final, por 10 também, porque ela é um segmento da outra. A ideia é sobrepor uma sobre a outra, usando uma dobradiça, nós vamos ter como se fosse o funcionamento de uma porta ou simplesmente de uma tampa. Esse movimento aqui será o movimento que a gente precisa para construir o nosso suporte. E no resto do vídeo eu explico como a gente vai fazer o furo, né, nessa parte, e montar
exatamente como vai ficar na parede. Essa placa aqui, principalmente, essa parte, ela vai ter pelo menos de 4 a 5 furos. Isso vai depender da sua preferência. Eu gosto de colocar 5 furos, porque para mim fica muito mais garantido, né? Porque vai ter o peso da bicicleta, não é tanta coisa, mas assim, seguro morrer de velho, então a melhor forma é ter precaução para que não haja nenhum acidente depois. E quanto mais firme na parede ficar, mais tranquilo você fica também, ok? Pessoal, uma coisa que precisa ser explicada é o seguinte, como que eu vou fazer esse corte aqui para encaixar a roda da bicicleta, né? Primeira coisa, você pode utilizar uma régua ou um esquadro, nesse caso eu vou usar um esquadro. Vou medir 6 centímetros da borda, de qualquer uma das bordas para iniciar, porque tanto faz o lado por enquanto. Repito aqui a medida, ou simplesmente usaria o compasso, né? Ou, aliás, simplesmente usaria o esquadro, não precisaria fazer 2 esquadros, mas se você estiver usando uma régua é bom fazer as 2 medidas. Então você vai marcar aqui, não sei se dá para ver, mas assim, ó, na luz você consegue ver o risco, porque a madeira preta vai dar essa dificuldadezinha de visualização do risco. Às vezes você pode usar um riscador, mas eu não quero estragar a superfície do laminado, então eu vou fazer só isso. Nessa outra ponta aqui, eu vou deixar 3 centímetros, tá? Vamos lá. Não, desculpa, 5 centímetros. Lá é 6 e aqui é 5. Então com o esquadro fica mais fácil, né, de fazer o risco. Assim, só apenas marcando uma vez. Ok? Agora, dos lados, bom, dá para ver aqui o risco. Ok, vamos lá. Dos lados, o que eu tenho que fazer? Usar apenas 3 centímetros, né, na ponta aqui. Eu vou deixar aqui 3 centímetros na lateral mais comprida. Então eu uso o esquadro. Esse esquadro é pequeno para isso, mas é suficiente. Então vou fazer uma marca aqui de 3. Essa vai ser a lateral, que é a parte que vai ficar mais forte, né? 3 centímetros é suficiente. Então daqui eu vou marcar 6 centímetros. Então estou no 7, vou para o 1 e marco 6 centímetros. Você vai falar assim, poxa, mas vai ficar muito fino. Não se preocupem, porque é bem resistente. Eu já uso faz um tempo e sei que isso não é problema. Então vamos lá. Marquei 6 centímetros. Por quê? Agora eu vou usar a serra-copa para fazer esse corte aqui e aqui, dentro dessa área. Aí você vai falar assim, mas vai ficar exato? Não, posso tirar um pouco mais do outro lado? Pode, né? Eu preferencialmente, quanto mais reforçado você deixar, melhor, porque a gente está trabalhando com o MDF. Mas para mim isso aqui é suficiente, então não teria problema nenhum de fazer nessa posição. E vocês vão ver que vai dar certo. Bom, pessoal, aqui na minha garagem eu tenho uma furadeira de bancada, então eu não vou usar a furadeira comum. Eu acho mais seguro para mim e também mais firme usar a furadeira de bancada. Se você não tem uma furadeira de bancada, não tem problema, você pode utilizar sim a furadeira comum, a parafusadeira e furadeira, que ela já fica aqui perto, né, da minha bancada e já estava inclusive montada aqui na minha furadeira. Então vamos lá para o corte. Bom, pessoal, depois que a gente faz o corte, né, que seria o corte com a serra-copo, fica os 2 furos que vão ser o vão da roda da bicicleta. Então, o que a gente vai precisar agora é tirar um dos lados. Então a gente escolhe o lado maior, que vai pegar a dobradiça, o lado que fica preso na madeira, né, o lado que você vai parafusar aqui, é o lado maior, que tem 6 centímetros. O outro de baixo, que fica
menor, né, ou seja, com 5 centímetros, a gente vai deixar para a parte que vai segurar a roda depois que ela estiver encaixada aqui. Vocês vão entender no final o processo. Mas para isso a gente precisa tirar esse vão inteiro aqui, ó. Ou você tira direto, eu vou sempre deixar um dentinho aqui no final, porque eu acho importante, até por segurança do pneu não escapar, aliás, a roda não escapar, e ter mais segurança como se fosse uma garra. Como eu mostrei no início, você pode usar qualquer outra serra, né? Um serrote, uma serra comum, para separar isso aqui. Eu, como tenho algumas ferramentas aqui na minha garagem, eu vou usar a minha serra fita, ou serra de fita, como queira. Depois dos 2 primeiros cortes, vejam que esse eu deixei mais alto para ficar como se fosse um dentinho aqui para encaixar a roda, que ela vai pegar geralmente bem nessa parte aqui. Ok? Então agora a gente precisa tirar essa parte do meio aqui. Vamos lá. Ok? Ficando dessa forma. É essa forma que a gente precisa. Agora vai precisar de um pouquinho de acabamento, né, para ficar da forma que a gente deseja. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, aqui de volta na minha furadeira de bancada, onde eu adaptei uma lixa tambor, ou seja, é um pedaço de madeira torneado aqui onde eu fiz um encaixe da lixa sem cola, e inclusive depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu fiz essa lixa aqui. Ela é muito útil quando a gente quer fazer lixar superfícies arredondadas, tanto da parte interna como da parte externa, né? Mas principalmente para cantos arredondados na parte interna, que dá mais segurança. Vamos lá. Ok. Tá vendo? Esse acabamento é importante para que você não tenha alguma coisa atrapalhando aqui, fique pelo menos bonitinho, né? Então essa vai ser a forma que vai ficar lá quando a gente montar. De volta à bancada aqui, eu quero explicar uma coisa também que eu faço. Essa parte aqui de baixo eu gosto de deixar arredondada antes de fazer a montagem, porque ela fica mais circular assim. Então você pode usar qualquer coisa, uma tampa ou até mesmo um compasso, qualquer uma outra ferramenta, qualquer um outro objeto que seja arredondado que você pode colocar. Eu, por exemplo, uso o pedaço de madeira que é arrancado do tampo aqui do meio, né, que fica dentro da serra-copo, depois você tira. Então o que você vai fazer é apenas riscar, fazendo uma marcação aqui, né, de círculo. Ela não está muito bem acapada, mas né, não precisa tanto capricho. Vou passar na lixadeira e tirar esses cantos aqui para ficarem arredondadinhos assim, ok? Vamos lá. Bom, como eu falei, o que eu vou utilizar agora é uma lixadeira de bancada, uma lixadeira em disco, né? Essa lixadeira eu mesmo montei, é uma lixadeira fácil de montar. Outro vídeo também eu posso fazer, inclusive é bom esse momento de eu estar construindo isso aqui para vocês, é de mostrar um pouco das ferramentas, das máquinas que eu tenho aqui. A maioria eu mesmo montei, comprei motor, mandei fazer a parte, né, da ignição ali, que é bem mais complexa, que eu não entendo tanto de elétrica, mas fiz essa máquina também para que a minha oficina aqui, minhas coisas de hobby, né, fiquem mais simples. Então vamos lá, eu vou lixar esse canto arredondado aqui. Pronto, pessoal. Isso aqui é o suficiente. Eu poderia ter feito na serra fita, mas eu acho mais bem acabadinho quando a gente faz na lixadeira. Então fica bem arredondado. Agora tem um segredo que eu vou deixar ela mais bonitinha, é usando a tupia. Quem não tiver pode passar uma lixa nos cantos, ou uma lima, ou de repente passar uma lixa com um toquinho e arredondar um pouco os cantos para não ficar tão vivo assim. Às vezes o MDF laminado ele tem essas casquinhas, né, ou fica destacando aqui e pode ser que isso atrapalhe um pouco, beleza? Como eu falei, eu vou usar a tupia, né, a minha tupia laminadora,
é que eu vou fazer apenas um cantozinho aqui, né? Tipo uma pequena usinagem aqui nos cantos, pelo lado de dentro e uma das faces, ou seja, uma das faces do lado de fora, né? Que vai ficar pelo lado de fora, ou seja, na frente. Quando eu estiver montando aqui, né? Esse lado da frente, ou seja, o lado que vai ficar para fora, eu vou usinar um pouco aqui dentro e a parte de fora. Na parte de dentro, eu não vou usinar a parte de fora, só vou usinar a parte interna aqui do corte. Eu vou utilizar para isso essa fresa. É uma fresa simples, né, que ela faz o corte como se fosse um corte diagonal na lateral da superfície da madeira. Então, vou montar aqui a tupia e já volto com a continuação do vídeo. Bom pessoal, agora como podem ver, a usinagem vai deixar a madeira um pouco mais bonita, né? Um acabamento melhor, para não ficar também deslaminando, que acontece muito. Na parte interna, por que eu fiz só a parte de dentro? Porque isso aqui vai ficar encostando na madeira, essa parte externa aqui, então não precisa fazer esse acabamento. Caso você queira fazer, não tem problema nenhum, mas eu preferi deixar dessa forma. Por último, a gente vai usinar a parte da madeira, o bloco de madeira que vai ficar preso na parede. Isso aqui vai ajudar com que também dê um acabamento. Isso só precisa ser feito também apenas de um lado. O lado que vai ficar da parede pode ficar sem fazer usinagem, até porque isso vai ficar direto na parede, então não tem necessidade de ficar uma fresa na própria quina da madeira. Ok? Vamos lá. Bom, se você tem habilidade com a fresa ou com a tupia, né, a laminadora, do jeito que você queira chamar, é interessante deixar um afastamentozinho assim para que você possa deixar aqui dobradiço e até para marcar também o topo do material, o topo da madeira que você vai colocar, o lado que você vai querer deixar para cima. Caso você tenha habilidade, você pode fazer um contorno, fazer um ornamento, usar outro tipo de fresa para que você consiga ter um aspecto um pouco diferente. Fica à vontade, né? Quando eu terminar o vídeo eu vou mostrar como ficou as que eu fiz aqui também. Agora, meus amigos, é a parte mais simples e mais divertida, né? Seria como vai ficar no final. Então eu tenho as duas partes e eu vou colocar agora a dobradiça para que a gente finalize a nossa peça. Então eu vou ter aqui uma dobradiça, vou colocar ela como uma porta, né, com essa parte aqui para cima. Então eu vou precisar fazer o que? Eu vou marcar, deixar aquela bem centralizadazinho, né? Vou marcar aqui com um furador, ou seja, eu montei aqui um furadorzinho que era uma chave de fenda antiga. Isso aqui vai me ajudar a pôr o parafuso de forma precisa, né, sem muita distância. O que eu faço? Eu sempre coloco um primeiro, até porque quando a gente faz isso, fica mais fácil de ajustar os outros. Porque quando a gente coloca todos, geralmente a dobradiça vai ficar um pouco fora do lugar. Então o que eu faço? Eu marco, venho aqui com o parafuso, uso a minha furadeira, né? Vou deixar ela aqui no ponto de parafusar. Uso sempre torque 3,5, 5, 4, depende do parafuso. Nesse caso, como a gente tem que apertar com cuidado, é bom não exagerar com a parafusadeira, porque o que acontece é que como o parafuso é pequeno, ele pode estourar o MDF e aí também não serve mais, né? Então, o que eu faço aqui, eu vou colocar o parafuso na furadeira, devagarzinho eu ponho, né? E termino apertando com uma chave de fenda, até para não estourar a rosca, nem estourar também o MDF. Depois de preso a primeira, eu faço uma marcaçãozinha com a outra e já posso marcar os dois, né? Que seria a parte em que a gente vai colocar os outros parafusos. Então, na furadeira eu coloco o parafuso,
deixo sempre o meio por último, porque já não vai sair mais lugar, né? E aqui dou o último aperto com uma chave Phillips, minha chave de fenda aqui, beleza? E aqui eu já posso até colocar direto. Ok, isso aqui não tem muita importância. Isso aqui, ó, vai ficar bem firme, tá? Agora a outra parte, que é o lado que eu não fiz, né, a usinagem aqui, vou colocar do lado aqui, bem centralizado, né, que seria rente aqui. É importante que isso aqui esteja bem rente, né, essa parte aqui esteja alinhada, né, com a outra madeira para ficar bem centralizado. Coloco aqui, vou marcar apenas um furo, ou seja, aqui. Coloco o primeiro parafuso, como da outra vez. Vamos lá. Ok. Dou uma apertadinha ainda com a chave Phillips para ficar bem firme. Agora eu consigo marcar o outro buraquinho aqui, bem centralizado. E o outro também. E agora eu posso pôr os dois últimos parafusos para fixar. Opa, segura. Isso. Mais um pouquinho, para não exagerar. Porque a parafusadeira ela tem controle, mas se você bobear, você estoura o espaço do parafuso e ele termina se soltando depois, né? Então esse aqui eu já faço os últimos apertos nesse e nesse também, ok? Bom, beleza. Então o que temos aqui? Nós temos nosso suporte de bicicleta prontinho. Ou seja, é só isso, gente. Muito fácil de montar e muito fácil de instalar. Agora eu posso fazer os furos aqui com a furadeira. Depois eu faço um gabarito lá na parede e consigo montar. Vou agora mostrar para vocês como é que ficou na parede, ok? Então, meus amigos, aqui eu apresento os suportes de bicicleta com as bicicletas já instaladas, já penduradas aqui. Eu coloquei dois mais altos e dois mais baixos, até por causa da posição dos guidões da bicicleta, né, para não ficarem emperrando um no outro. Preferi colocar desse jeito. Então, se for mais de uma bicicleta, eu aconselho colocar dessa mesma forma, ou seja, com um pouquinho mais alto um e um pouquinho mais baixo o outro, para que não impeça por causa dos guidões. Então, esse que eu fiz já vai ser aqui para essa outra bicicletinha que já está esperando o seu suporte. Todos eles têm o mesmo tamanho, não importa o tamanho da bicicleta, você consegue colocar no suporte na parede. Então, para montar é muito fácil. Aqui o detalhe, como fica a bicicleta pendurada, né, pela roda, pelo pneu aqui. Não, pela roda, né, pelo aro. Então o que acontece é isso, a bicicleta fica pendurada, que é muito fácil de tirar, não ocupa espaço. E temos aí uma forma de organizar as bicicletas em casa, no apartamento, onde vocês desejarem. Bom, se gostaram desse vídeo, já sabem o que fazer. Dê um like, compartilhe com seus amigos. Quero agradecer a todos vocês por assistirem até aqui e ficarem comigo até o final.